Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando mais um culto dominical. Hoje estamos em 28 de junho de 2020 e quero desejar a todos um bom culto em cada um onde estiver, e acredito que a maioria encontra-se em casa, exceto provavelmente aqueles que, por questões de força maior, se encontram trabalhando ou viajando ou ainda fazendo uma outra atividade. Portanto, estamos em mais um domingo e assim o nosso culto vai ter o seu início. Quero convidar a todos para que possamos fazer uma oração. Oração essa para marcar o início deste culto. Oremos. Obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer e te louvar por tudo quanto tu tens feito nas nossas vidas e todo dia que nós vivemos, Senhor, e também por ter nos guardado durante uma semana, Senhor, que hoje, mais uma vez, nos encontramos de uma forma geral, Pai, ao realizar este culto dominical. Te adoramos, Senhor, porque Tu és o Deus onipotente, onisciente no presente. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu, Pai, és o Deus que merece toda honra e glória. Em nome de Jesus. Buscamos, Pai, neste momento, a Tua bênção sobre este culto, o qual se realiza enquanto continuamos ainda em estado de emergência por causa da situação da pandemia que é o coronavírus. Meu Deus, rogamos para que possa abençoar todos aqueles, Senhor, que têm estado, Pai bondoso, a trabalhar, aqueles que estão padecendo, Senhor, enfermidade, a infecção, aqueles que se encontram hospitalizados por causa desta enfermidade, por causa desta pandemia. Rogamos, Senhor, para que possa abençoar todos que trabalham, Senhor, a todo custo, para, Senhor Pai, atender esta situação. Como, Pai, o caso, Pai, de encontrar o medicamento, a vacina e tudo quanto for necessário para fazer face a esta pandemia. Abençoa, Pai, o nosso governo da República de Moçambique. Abençoa, Pai, o trabalho que tem sido feito, meu Deus, os ministros, o presidente da República. Pai bondoso, abençoa, sobretudo, o Ministério da Saúde e aquela equipa, Pai, que foi criada, Pai bondoso, para poder atender esta questão de coronavírus. Rogo, Pai bondoso, que possa, mais uma vez, Senhor, estar atento às nossas orações, de todos aqueles que oram a favor, Pai, da eliminação, oh meu Deus, do controle desta situação do coronavírus. Receba cada oração feita, Pai, por todos os fiéis que, de uma forma geral, estão unidos no Espírito, ao nível de toda a humanidade, Senhor, batalhando contra esta epidemia. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o nosso culto, abençoe todos quando vão intervir, abençoe os que vão poder acompanhar este culto, quer estejam em casa, quer estejam passando fora dela, mas se puderem entrar em sintonia conosco através das nossas plataformas do Facebook, assim como do YouTube, Pai Santo, sejam abençoados. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém. A seguir vamos fazer a leitura do Salmo, mas quem vai fazer essa leitura não sou eu. É alguém jovem e membro do departamento dos jovens. Ela chama-se Luísa Sacaunha, a nossa irmã residente aqui em Chimoio e membro da igreja aqui também em Chimoio. Ela vai nos fazer a leitura do Salmo. Vamos fazer neste momento o acompanhamento de uma forma muito atenta deste Salmo que vem da nossa irmã Luísa Sacaunha. Por favor, irmã Luísa. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente a águas tranquilas. Refrigere a minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, irmã Luísa Sacaunha, pelo salmo que tu nos trouxeste neste culto tão maravilhoso de hoje. Vamos acompanhar uma música aqui cantada pela nossa irmã ministra do louvor, portanto, Odete Marizane, ela que é membro do Ministério do Louvor da igreja aqui em Chimoio. Vai nos apresentar uma música de autoria, portanto, de Asaf Borba, e o título da música é Digno de Glória. Muito agradecido. Que Deus te abençoe, irmã Odete, pela música linda que tu nos trouxeste neste culto de hoje, aqui onde nos encontramos unidos em espírito, cada um no seu local de habitação. Continuando com o nosso culto, vamos ouvir uma palavra bíblica. E esta palavra bíblica vai ser trazida pela nossa obreira. Ela é professora da Escola Bíblica Dominical. E o seu nome é, portanto, Jovita Mandava. A nossa irmã, professora da Escola Bíblica Dominical, Jovita Mandava, ela vai nos trazer uma palavra bíblica.
Que bom ouvirmos a palavra de Deus. Fale, traga-nos a palavra do Senhor, irmã Jovita. Saudar os irmãos com a bendita paz do Senhor. Bom, primeiro quero agradecer pela oportunidade que foi concedida para poder partilhar uma palavra da parte do Senhor com os amados irmãos, que está em Salmos de número 121, a partir do versículo 1 até 7. Assim está escrito: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, ou seja, eis que não sonecará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Então, amados irmãos, com essa palavra, né, eu quero dizer aos irmãos para continuarmos, né, a reparar naquele que é o nosso alvo, né, naquele que é o nosso socorro, né, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, a saber, Senhor Jesus Cristo. Nesse momento difícil que a humanidade está a enfrentar, é um momento que nós precisamos buscar mais a Deus. É um momento que precisamos nos aproximarmos mais do Senhor. É um momento que precisamos mais que Ele nos socorra. É um momento que nós precisamos mais que Ele nos ajude. Pois é uma situação que está a afetar bastante em quase todas as áreas das nossas vidas. Está a afetar de forma tal que até a área espiritual também ela está sendo afetada, pois estamos a ter muita dificuldade em mantermos o nosso relacionamento de forma saudável com o Senhor. Sendo assim, é necessário pedirmos a Ele que nos ajude, né? Que nos ajude a orarmos, que nos ajude a ler a Bíblia, que nos ajude, né, a nos prepararmos para quando o Senhor Ele voltar a qualquer momento, pois Ele voltará a qualquer momento. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, que nós nos preparemos, estejamos preparados. Então, amados irmãos, não desanimemos por causa da situação, não desanimemos por causa do que o mundo está a viver, do que a humanidade está a viver. É necessário continuarmos firmes na rocha, é necessário continuarmos fiéis, é necessário continuarmos para não perdermos a nossa coroa. Assim sendo, é necessário permanecermos, né? Permanecermos em Cristo. É necessário permanecermos e pedir a esse Deus que nos ajude, né, a continuar. E em tudo que sejamos vencedores em Cristo Jesus. Então é com essa palavra que eu queria dizer aos amados irmãos, queria deixar para os irmãos que o Senhor é o nosso socorro e Ele continuará. Temos a agradecer por esta maravilhosa palavra nesta manhã de domingo. Ainda nos encontramos em isolamento por causa do coronavírus. Em uma das igrejas que nós temos aqui na província de Manica, localiza-se no distrito de Sussundenga. E é de lá onde nós ouviremos, portanto, a nossa amada pastora Regina Mang, que vai, neste momento, trazer-nos uma palavra de exortação. Então, a pastora Regina, também de lá da sua casa, vai nos trazer uma palavra de exortação. Vamos escutar essa palavra de exortação, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados em Cristo. A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Em primeiro lugar, dou graças a Deus pela proteção da minha vida e juntamente com a minha família. Em segundo lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que foi dada. Nessa manhã tenho uma pequena palavra que é para nós compartilharmos juntos. Esse tempo que nós todos estamos em casa. A palavra se encontra no livro de Eclesiastes 10, começando no 1.
Assim diz a palavra de Deus. Cabeçalho. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo, o propósito debaixo do céu. Amado, dizer que essa palavra que eu li há pouco tempo aqui, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Assim como o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esse tempo não é tempo de abandonar a família para você ir dormir fora de casa. Mas sim, é o tempo de buscar a Deus junto com a sua família. É o tempo de suplicar a Deus para tudo aquilo que está a acontecer nesse tempo. Não é o tempo de você estar a beber, dizer que ninguém está a me ver. Pura mentira, porque Deus está a te ver sim. Não é o tempo de você sair de casa para namorar, mas sim é o tempo de estar mais perto com Cristo. Para que quando Ele vier e quando chegar o seu tempo, te apanhar você digno, te apanhar você preparado. Não é para você ser apanhado de surpresa. O tempo de Deus é esse tempo que estamos a viver agora. Porque mesmo quando a criança estiver doente, não é o tempo de você querer levar a criança para o curandeiro ou para o profeta. Porque mesmo o profeta ainda está de quarentena. Esse tempo aqui é tempo de você começar a conhecer quem que é o escolhido por Deus. Quem que foi chamado por Deus. O profeta nesse tempo aqui não está a profetizar. E não está a mostrar milagre. Mas ele também está de quarentena. É o tempo de confiarmos mais a Deus, é o tempo de estarmos em casa, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, ensinarmos como orar, ensinar a temer a Deus, ensinarmos a palavra de Deus, que é o nosso pão de dia após dia. Não é o tempo de você se esconder para beber em casa. Existem muitos que vão ser apanhados agora, que já estão a morrer espiritualmente, só para ganhar o tempo. Dizer que esse tempo estou em casa, ninguém está a me ver. Não é para você morrer espiritualmente, não. É para você levantar. E levantar os outros, aqueles que estão nesse momento aqui, estão fracos. E naqueles que agora não estão a acreditar mais em outras pessoas. A ajudar os que estão doentes, a orar. Você que está em casa, você que é chamado para ministrar, é para você ministrar dentro da sua casa e continuar a fazer exatamente isso que nós estamos a fazer. Mesmo estar longe, você manda a palavra de Deus para fortificar aquela outra pessoa que está em casa. Esse tempo aqui não é tempo de você fugir a Deus. Não é o tempo de você esquecer a palavra de Deus. Você tem que recordar quem é você para com Deus. Cristo te chamou para o quê? Você que é levita, não é o tempo de gastar a voz para falar coisas que não edificam. É o tempo de continuar a louvar dentro de casa, buscando ensinar também aqueles que precisam de ouvir essa palavra de Deus. Esse tempo aqui não é o tempo de falar muito, não é o tempo de perguntar a Deus por que acontece isso. É o tempo de você continuar a se examinar. Será que eu estou bem com Deus? Se até hoje você continua de pé, é porque tem propósito para contigo. E não é o tempo de fugir a Deus. Muitos vão amanhecer com cerveja ao lado, e não é o tempo de amanhecer com cerveja ao lado. Muitos vão continuar a fumar, a dizer que estou sozinho. Cristo está voltando. Tudo o que está a acontecer é só nos dar mais oportunidade para nós podermos examinar. Saber que será que o que está a acontecer é para o quê? Qual é o final? Se isso aqui que está a acontecer tem um fim, Deus sabe quando que vai ser, se termina ou não termina, porque o tempo está com Deus. E o nosso tempo é só de buscar, e não é o tempo de abraçar. Esse é o tempo de afastar-se de abraços, mas sim buscar a Deus, permanecer na palavra de Deus, continuar a suplicar, continuarmos a buscar, a clamar, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e juntamente com a nossa família. Essa é a palavra que eu estava a trazer essa manhã, para também dividir com outros amados, comprados pelo sangue de Cristo. Não se esqueça quem você é. Esse tempo de quarentena não é para você fazer e desfazer, mas sim,
é para você refletir mais cada vez mais a sua vida e você estar mais perto de Deus, perto da sua família, ensinar os seus filhos. Você como pai, ensina os seus filhos os caminhos retos. Você como mãe, ensina também os seus filhos os caminhos retos. Como pai, é para vocês estarem juntos, culto vocês podem fazer em casa. Na madrugada, vocês podem continuar a levantar, orar, suplicar a Deus, para sempre que a nossa vida, espiritualmente, possamos crescer. Amém. Queremos agradecer à pastora Regina pela palavra que nos trouxe, que tanto nos edificou e ainda vai permanecer nos edificando em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. O tempo que vem a seguir, vamos apresentar o grupo dos senhores, o grupo dos pais. Então, os pais, eles estão organizados em departamento. E então, eles têm um grupo coral. E neste momento, esse grupo que vamos poder ouvir e ver a sua apresentação. Grupo dos pais, grupo dos senhores, por favor, o tempo agora é vosso. Apresente, louve, dance para o Senhor, em nome de Jesus. É o vosso tempo este. Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos a união, sentimos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais dentro do meu coração. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais dar. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais dar. Esta alegria não vai mais sair dentro do meu coração. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos a união, sentimos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais dar. Esta alegria não vai mais sair dentro do meu coração. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais dar. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais dar. Esta alegria não vai mais sair dentro do meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a vocês, pais da igreja, aqui também na cidade de Chimoio. Nós convidamos o nosso irmão Paulo Felipe, diácono da igreja de Quilimane, na província de Zambésia, e ele vai nos fazer uma oração e após esta oração estaremos ouvindo a palavra de Deus. Então, irmão Paulo, pode neste momento fazer esta oração para nós ouvirmos a palavra de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Neste momento estamos aqui, Pai, reunidos e unidos em Teu nome para ouvirmos a Tua palavra. Porque a Tua palavra é vida e saúde para cada um de nós aqui presente, para além de ser vida e saúde para o nosso próprio corpo. Pai, neste momento, em nome de Jesus, fale conosco como Teus filhos. Como um pai educa o seu filho para andar no caminho da obediência e do amor, assistamos aqui, Senhor Jesus Cristo, para que Tu, como nosso Pai,
possa nos ensinar, possa nos educar, possa nos alimentar com tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Pai, conforta-nos, Senhor, fortalece-nos, em nome de Jesus, para que nós possamos andar no caminho da fé e da obediência em Ti, Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, que o Teu Espírito Santo possa, Pai Celestial, nos abrir o entendimento, possa nos abrir o coração, de modo que nós possamos, Pai Celestial, usufruir, de modo que o Teu Evangelho possa fluir, o Teu Espírito, Pai, fluir dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, Pai. Porque bem sabemos que não é só de pão que o homem pode viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, faça segundo a sua vontade neste momento. Enche-nos, Senhor, com a tua palavra, para que nós possamos sair deste lugar transformados, renovados com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Como disseste no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai efetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que com ele vá crescendo. É com a tua palavra, Senhor, que nós crescemos como cristãos. É com a tua palavra, Senhor Cristo, que nós crescemos como pessoas. Por isso, neste momento, entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Faça segundo a sua vontade. Hoje, para todo sempre. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Graça e paz de Cristo. Meu nome é Rui Pindula e eu sou o pastor da IEVC em Manica. Compartilhar a porção da palavra de Deus com você que está me acompanhando é um grande prazer. Deus lhe abençoe. A internet proporciona uma comunicação bastante veloz e tornou-se o meio mais utilizado e eficaz na transmissão de mensagens, inclusive da palavra de Deus, e fazendo as pessoas interagir entre si, quer estejam em casa, quer estejam distantes uma da outra pessoa. Através desta mídia, convido a si para meditarmos na palavra de Deus, focalizados no Salmo 1, sendo esta meditação subordinada ao tema: temos que fazer diferença. Temos que fazer diferença. Começando por uma pergunta: o que é ser cristão? Ou o que é um cristão? Portanto, no Salmo 1, podemos achar dois tipos de pessoas: o justo e o ímpio. Por isso, esta mensagem está subordinada ou está direcionada tanto para os cristãos como para os não cristãos. Temos que fazer diferença. Somos chamados cristãos a partir do dia em que conhecemos a Jesus e convidamos para fazer parte em nossas vidas. Não podendo continuar a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de abraçar o Evangelho. Temos que fazer a diferença. Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas quem é o ímpio? Quem é o justo? Quem é o ímpio? Quem é o justo? O capítulo 1 do livro de Salmos, onde lemos, pode nos trazer algumas respostas a esta pergunta. O versículo 1 e o versículo 2 desse salmo constituem uma declaração sobre o justo. Vejamos como lemos, o capítulo 1, versículos 1 e 2, que dizem: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A expressão bem-aventurado dá-nos a ideia de que alguém está muito feliz, e felicidade esta que consiste em um homem viver bem e praticar a justiça. Temos que fazer a diferença. Os verdadeiros cristãos. Somos cristãos. Você pode ser até um cristão, mas será que somos verdadeiros? Como identificar o verdadeiro cristão? Como é o verdadeiro cristão? Portanto, os verdadeiros cristãos são aqueles que praticam a justiça, reconhecem que foram escolhidos para mostrar que existe uma diferença entre o ímpio e o justo. Jesus chama a estes crentes de luz do mundo e sal da terra. Se você está em condições de ser luz do mundo e sal da terra, então é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão deve separar-se das más associações. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, que nos diz: Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. É o que nos diz a palavra de Deus, que o verdadeiro cristão é aquele que está revestido da imortalidade, é aquele que está revestido da incorruptibilidade. Os verdadeiros cristãos não se devem deter no caminho dos pecadores. Quando nós lermos Provérbios, capítulo 1, versículo 10, Provérbios, capítulo 1, versículo 10, encontraremos escrito o seguinte: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas. E na Bíblia, nova versão internacional, está escrito: Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se aqueles que são maus quiserem te seduzir, quiserem te fazer desviar de alguma coisa, não deves ceder. Você não deve ceder. Ainda, portanto, no versículo 15 do mesmo Provérbios, diz: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. E na versão internacional, na nova versão internacional, nessa versão está escrito: Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os seus pés do caminho que eles seguem. Portanto, o verdadeiro cristão não deve se associar àqueles que praticam a iniquidade. O verdadeiro cristão não deve seguir o caminho dos maus. Portanto, é assim. O verdadeiro cristão não se assenta na roda dos escarnecedores. Aprendamos com Jesus.
Um grande exemplo Jesus nos deu. Aprendamos com Jesus, pois, ao se encontrar com publicanos, Jesus o que é que fez? Ele, ao se encontrar com os publicanos, ao se encontrar com prostitutas, ao se encontrar com outros tantos pecadores, o Senhor Jesus não se contaminava com os pecados deles. Jesus, ele às vezes sentava-se junto dos pecadores e anunciava a palavra. Ele não se contaminava com o pecado deles. O verdadeiro cristão não se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus sabia isto, que ele, como Filho de Deus, dando-nos exemplo, ele sabia impor-se perante as pessoas, sendo uma luz para elas, e não era contaminado com as suas práticas pecaminosas. O crente verdadeiro não deve imitar a conduta dos pecadores como participante das obras más que estes praticam. O verdadeiro cristão não se assenta na roda dos escarnecedores. Você, se for um cristão verdadeiro, então não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Significa, o verdadeiro crente não deve imitar a conduta dos pecadores como participante das obras más que estes praticam. O verdadeiro cristão deve ter prazer na lei do Senhor e meditar nela. A ideia do texto, quando nos fala assim, é que o justo sempre tenha a palavra de Deus, como direção de seus caminhos, de dia e de noite. Significa algo contínuo em todo o tempo. O crente tem que ser contínuo na sua forma de observar a lei do Senhor, na sua forma de praticar a lei do Senhor. O verdadeiro cristão deve ter prazer e meditar na lei do Senhor. O crente que se guia pela lei do Senhor usa a palavra de Deus para se desviar do caminho torto. Esse, sim, é o crente verdadeiro. Temos que fazer a diferença em cada situação que passa, nas diversas esferas da vida. A diferença entre o justo e o ímpio. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Se nós olharmos ou acompanharmos o que está acontecendo atualmente, nos dias atuais, sabemos que sair de casa parece ser o mesmo que mergulhar na incerteza do destino, pois às vezes nem sabemos se havemos de voltar vivos. Estamos em tempos de injustiça generalizada, em que o errado dá-se pelo certo e o certo pelo errado. Por isso, temos que fazer diferença. Vivemos em uma época em que todos os pecados se tornaram socialmente aceitos como normais. Temos que fazer a diferença neste tempo, irmãos. Temos que fazer a diferença, porque vivemos num tempo em que, aos olhos de muitos, aos nossos olhos até, alguns de nós, o pecado deixou de ser realidade e servir a Deus constitui um tipo de cultura. Mas nós, como crentes, temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença porque estamos vivendo num tempo em que o absurdo virou cotidiano, onde o homem sem escrúpulo e sem noção da eternidade é capaz de fazer do Filho de Deus um personagem do samba e do carnaval. Jesus é blasfemado. E nós não devemos acompanhar, porque os ímpios, eles têm um comportamento maligno. Um ímpio, na verdade, não tem um bom testemunho. Se você quer permanecer crente verdadeiro, tem que fazer a diferença.
porque nós estamos num tempo mau. Tempo este em que os feiticeiros abrem a Bíblia, interpretam versículos a ponto de até enganar os escolhidos. Estamos em tempos maus. E nós, como crentes, você como filho de Deus, você como crente verdadeiro ou cristão verdadeiro, tem que fazer a diferença. É tanto joio no meio de trigo, tanto descrente no meio dos crentes, tanto ímpio dentro da igreja. Jesus disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O joio e o trigo devem ser deixados crescer juntos. O ímpio e o crente estão lá na igreja. Mas, atenção, aí vem a ceifa. Portanto, Mateus capítulo 13, versículo 30a. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Assim como o joio no meio do trigo, os ímpios congregam-se junto com os crentes. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Temos que fazer diferença. Os justos, afinal, quem são? O justo, pela sua justiça, permanece na prática do bem, procurando agradar a Deus e ao próximo. E, ao mesmo tempo, usufrui dos benefícios espirituais. Esse é que é o justo. O justo desfruta do fruto do Espírito Santo. De acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ali nós encontramos o fruto do Espírito Santo. O justo alimenta a sua esperança através do ribeiro de águas. Nós vimos ali, no Salmo 1, versículo 3, podemos ler mais uma vez. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O justo, a sua vida não murcha, a sua vida é incorruptível, a sua vida é inalterável. Assim é o crente. Segundo o Salmo aqui, diz-nos que o justo prospera naquilo que ele faz. O justo faz a diferença. Será que você faz a diferença? Temos que fazer a diferença. Se queremos ser considerados justos, se queremos ser vistos e permanecermos como crentes verdadeiros, temos que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Caso contrário, você será ímpio. Então, como são os ímpios? Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que pratica a iniquidade, uma pessoa que não tem fé, um descrente, um herege, uma pessoa totalmente dissociada da igreja. Este é o ímpio, está desvinculada da igreja. Os ímpios são citados na Bíblia como maus conselheiros. Suas atitudes são totalmente incoerentes com os ensinamentos da Bíblia. Os escarnecedores não aceitam conselhos. Os escarnecedores ou ímpios conspiram coisas más no seu coração. Os escarnecedores constituem-se um perigo tão grave, tão grande para os justos. O ímpio ou escarnecedor blasfema contra Deus. Salmo 10, versículo 3b, até podemos ler isso. Salmo 10, versículo 3b, diz, até podemos ler todo, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e a parte B diz, e blasfema do Senhor. E nós, porque não queremos permanecer, não queremos ser ímpios, temos que marcar a diferença. O crente, o filho de Deus, tem que marcar a diferença.
E nós temos que fazer a diferença. Todos quantos praticam a iniquidade sofrerão as consequências das suas práticas. Não prosperam, não subsistirão no juízo divino, não permanecerão na congregação dos justos. A vida deles é como a moinha que o vento espalha. Seus dias são breves e o seu fim será triste. Tenho algumas questões a colocar agora. Pare e pense. Que tipo de pessoa você tem sido diante de Deus? É uma pergunta. A outra que tenho a colocar para si. Você tem estado mais inclinado a ser justo ou ímpio? Mais uma questão. Suas atitudes e reações condizem à conduta de um justo ou de um ímpio? E vou repetir. Que tipo de pessoa você tem sido diante de Deus? Você tem estado mais inclinado a ser justo ou ímpio? Qual é a sua inclinação? Suas atitudes e reações têm a ver com a conduta de um justo ou de um ímpio? Portanto, se você não quer ser ímpio, se você quer deixar a vida de ímpio, marque a diferença. Temos que fazer a diferença se queremos gozar da vida eterna. O justo sabe onde ir, ele sabe o que faz e com que anda. O justo ama a palavra de Deus e anda nela. O justo é como uma árvore plantada junto às águas e tudo o que faz prospera. O ímpio não tem direção. O ímpio não subsistirá no juízo. O ímpio perecerá e o seu percurso será totalmente aborrecido. A não ser que ele entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto permanecer ímpio, está perdido. Vai para o inferno. Por isso, temos que fazer diferença. Veja como está a sua vida. As atitudes e o seu coração. Como estão? Corra para Jesus. Pois só Ele é que tem o poder para mudar a sua vida. Somente Jesus é que tem o poder para mudar a sua vida, mudar a minha vida, transformar para uma coisa melhor. Leia a palavra de Deus. Faça a diferença. Temos que ler a palavra de Deus, meditar nela todos os dias e aplicarmos-nos a ela. Faça a diferença. Leia a palavra de Deus, medite nela todos os dias e aplique-se, e aplique-a na sua vida. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não perca mais tempo. Reconheça Jesus como seu Salvador e você verá em sua vida a diferença entre o justo e o ímpio. Faça a diferença. Temos que fazer diferença. Que Deus ricamente continue abençoando a você. E muito mais quando você fizer de tudo para marcar a diferença. Tem que fazer a diferença. Disposto? Deus lhe abençoe. Resta-nos agradecer pelo culto. Queremos agradecer a participação direta dos nossos irmãos, servos, obreiros, convidados para fazerem parte
neste culto. Queremos agradecer a nossa irmã Jovita Mandava, agradecer a nossa irmã Luísa Sacaunha, queremos agradecer a participação da pastora Regina Mangue, a participação especial do diácono Paulo Felipe de Quelimane. Queremos agradecer a todos que tomaram parte neste culto e que Deus os abençoe. Também vamos terminar mais uma vez com o louvor da nossa irmã Odete Marizane. Ela vai nos abençoar. Aliás, também agradecermos a participação dos pais com a apresentação de um lindo louvor neste culto. E a todos que de uma forma indireta ou direta fizeram parte. E que Deus, mais uma vez, ricamente abençoe a vocês. Em nome de Jesus. Amém. Adeus.